Eixos direcionadores de valor e custo. Uma abordagem para avaliação da competitividade de portos marítimos brasileiros. Bom, no referente à motivação do tema, a atividade portuária marítima desempenha um papel bastante importante no desenvolvimento socioeconômico, né, por estar ligado diretamente ao recolhimento de impostos nas esferas municipais, estaduais e federais, também contribui para o posicionamento do país no cenário do comércio externo. Incluindo as complexidades e as particularidades sobre as quais se desenvolveu a atividade portuária marítima brasileira, é essencial entender a sua dinâmica e é essencial também que haja, né, métodos acessíveis e objetivos para mensurar a competitividade desses complexos portuários no relativo com os seus pares. E mesmo que a literatura nos últimos anos tenha avançado bastante no relativo a métodos quantitativos e qualitativos de mensuração dessa competitividade, eles não se mostram necessariamente acessíveis e não também necessariamente mostram o efeito líquido, né, entre os fatores internos e externos ao projeto portuário. No relativo à revisão bibliográfica, temos aqui o conceito de competitividade sobre a ótica de alguns autores, aqui especificamente sobre o que é a competitividade e a concorrência para Schumpeter, né, onde se pauta basicamente numa busca pela diferenciação, com objetivo específico na obtenção de lucros de monopólio, mesmo que sejam temporários, e principalmente baseados no fator inovativo através do emprego de tecnologia, e a clássica estratégia competitiva de Porter, né, baseado não só na questão da inovação, mas trazendo uma análise ambiental um pouco mais profunda, né, na análise tradicional das cinco forças de como uma empresa se insere no panorama competitivo de um determinado setor. Com relação à bibliografia da competitividade portuária quantitativa, foram verificadas a existência de estudos referentes à análise envoltória de dados, que requer métodos de programações matemáticas avançadas, além de um critério na seleção das variáveis de input e output, que tornam sensível essa modelagem, na verdade, muitas das vezes não acessível ao público de interesse, e foi verificado também o uso complementar do índice de Malmquist, onde você tem ali a verificação da tendência da variação dos inputs e outputs, dado que não necessariamente todas essas KUs vão se mostrar eficientes durante o processo de análise, e relativamente à competitividade portuária qualitativa, foram verificados diversos cases de análise SWOT, pautando os pontos fortes e fracos dos projetos portuários, mas não sendo capazes de apresentar a componente resultante, ou seja, qual seria o resultado líquido de todos os pontos fortes e fracos do projeto portuário e como esse porto se posiciona competitivamente no relativo com seus pares. O objetivo da pesquisa é propor um método acessível para compor um vetor resultante de competitividade através de uma análise individual de dois eixos, os eixos direcionadores de benefício e os eixos direcionadores de custos. Tá? A análise e a escolha desses vetores e de seus pesos na composição do vetor de competitividade portuária foi realizado com base na revisão bibliográfica, extraindo os principais drivers de resultado e eficiência dos projetos portuários, sendo que esses vetores, ambos os vetores de custo e valor, contribuem em 50% do vetor de competitividade, cuja soma foi convencionada em 1, e na sequência, essa metodologia proposta para avaliação da competitividade é aplicada aos 10 maiores portos marítimos do Brasil, no critério de quantidade de carga containerizada transportada. Então, com relação aos eixos direcionadores de valor, aqui são separadas duas dimensões, a dimensão geográfica, composta pela superioridade do calado atual no relativo com a média brasileira, e a possibilidade de realização de obras de dragagem, de aprofundamento, e também o ponto, se o porto é ou não um porto preferencial de duas unidades federativas ou mais, e na dimensão competitiva a gente tem também outros dois componentes, sendo que a existência de portos a menos de 500 quilômetros de distância e um índice de taxa média de ocupação do porto mais próximo. Nos eixos direcionadores de custos, nós temos a questão da dimensão da economia de escala, né, onde foi levada em consideração uma tendência reducional do custo total médio, medido aqui extraindo-se o custo de produtos e serviços prestados e dividindo-se esse valor pela total de carga transportada em TUs. E na dimensão de eficiência de processo foram escolhidos o indicador de prancha média operacional, e na dimensão de curva de aprendizagem foi escolhido o ponto da longevidade, ou seja, qual é o histórico de operação do complexo portuário, uma variável que também é bastante importante, dado que você tem um desenvolvimento, né, da atividade portuária num complexo sistema legislativo e institucional aqui no Brasil. Com relação aos resultados, a metodologia foi aplicada para cada um dos 10 portos escolhidos da amostra, e sendo que nessa metodologia o Porto de Santos figura como o porto mais competitivo no relação com seus pares, né, e o Porto de Vitória ele figura como o porto menos competitivo no relativo com os seus pares.
No referente às conclusões, né, a literatura ela conta, portanto, com métodos para avaliação da competitividade portuária marítima brasileira, não necessariamente acessíveis, especificamente no caso dos métodos quantitativos ligados à análise exploratória de dados, e não necessariamente conclusivos, sobretudo aqueles relacionados à análise SWOT, onde os pontos fracos e fortes são levantados, porém não é apresentado nenhum tipo de resultado líquido entre esses eixos. A competitividade dos portos marítimos brasileiros, portanto, pode ser sim decomposta em eixos direcionadores de valor, né, composto pelos atributos valorizados pelos seus consumidores e eixos direcionadores de custo. Né? E é verificado que os aspectos, portanto, geográficos possuem uma importância singular na classificação e na competitividade do projeto portuário, tá? Especialmente a profundidade do calado e a distância interna que o consumidor deve percorrer no processo de importação ou exportação para que seja possível e viabilizada a movimentação da carga, e na dimensão do custo, né, dada a característica dos projetos, a existência de um alto custo fixo, a tendência reducional do custo total médio é um fator importante e determinante na composição da competitividade marítima. Obrigado.